Hoje é um dia muito importante para mim, é o aniversário do meu filho Ian, 3 aninhos de muitas alegrias, muitas experiências, aprendizado, principalmente para mim e para Lori, mas com certeza também para ele. E eu sou muito feliz e agradeço a Deus pela vida dele. Ele tem sido um excelente filho. Obrigado também a todos vocês, os amigos do Ian, do Brasil. Mas o motivo desse vídeo, na verdade, é maior do que isso. Eu gostaria de contar uma experiência pessoal, um testemunho, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu vou começar então com por que a gente veio para os Estados Unidos. Na verdade, não foi uma decisão baseada na educação do Ian ou baseada na segurança para tentar ter uma vida melhor. A gente, desde que veio da China, a gente tinha esse plano de vir morar nos Estados Unidos por causa da família da Lori, porque a gente sentia a direção de Deus nesse sentido, que a gente poderia ser mais bênção aqui ainda. Então a gente queria fazer essa mudança depois que a Lori aprendesse o suficiente português e que fosse permanente, que a gente tivesse realmente para ficar. Bom, na saída do Brasil, a gente viu a mão de Deus em vários momentos, na venda dos 2 carros. Foi muito claro, assim, foi realmente um processo bem fácil e muito bom da forma que a gente conseguiu vender os 2 carros. Também todas as coisas que a gente precisava vender, né, do apartamento, a venda de garagem que a gente fez. Deus abençoou cada detalhe, trazendo pessoas para nos ajudar também. Eu lembro da Marcinha, da Thelma também nos ajudando no final, na finaleira, para conseguir sair do apartamento. A minha família nos ajudou muito o tempo inteiro que a gente estava no Brasil, mas além disso eu queria agradecer, na verdade, a oração de vocês, porque a gente saiu e a gente sabia que a gente estava contando com a oração de muitas pessoas. Muitos disseram, a gente vai orar por vocês, a gente está orando por vocês, e a gente pôde sentir as orações de vocês de fato na nossa experiência, no que acabou acontecendo em cada detalhe. Por exemplo, esta saída, mas vários outros também. Essa oração que muitos fizeram de bênção para nós realmente teve um efeito muito palpável. A gente chegou nos Estados Unidos, então, dia 12 de dezembro, exatamente há 1 ano atrás, um frio de rachar, e a gente não tinha casa, não tinha emprego, tinha só uma promessa, uma expectativa de uma entrevista numa faculdade, a 1 hora de distância da casa dos pais da Lori, e acabou não acontecendo, não veio a entrevista. Na semana que vem também não vinha a entrevista, e a próxima semana também não veio. E assim foi, a gente ficou uns 2 meses com a expectativa daquela entrevista para a Lori conseguir um trabalho nessa cidadezinha, e nada. A cidadezinha teria alguns poréns para a gente morar nesse lugar, porque a gente queria eventualmente morar numa cidade maior. Roanoke, na Virgínia, talvez Blacksburg, no estado da Virgínia, ou talvez Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Mas se a gente conseguisse trabalho nessa cidade, a gente ficaria um tempo lá e depois se mudaria. Mas a entrevista acabou não vindo. E a gente tinha uma porta aberta para Charlotte, na Carolina do Norte, que seria para 6 meses depois da nossa chegada. Então a gente ficaria 6 meses vendo o que fazer. Talvez a Lori conseguiria um trabalho num restaurante. Eu não podia trabalhar ainda. Ou alguma coisa bem temporária. E lá no verão, junho, julho, a gente estaria se mudando para Charlotte. E daí durante esse tempo talvez a gente ficasse morando com os pais da Lori, a gente não sabia, né? Mas a gente orando sempre sobre isso e pedindo direção de Deus. A gente tinha essa porta aberta para Charlotte, mas a gente não estava se sentindo que deveria fazer esse programa lá da Carolina do Norte, porque seria um estado um pouco mais longe, seriam 4 horas de distância dos pais da Lori. A gente veio com a intenção de ser bênção na família, e a gente acabou sem ter nenhuma outra porta para ir, dizendo não a essa porta, porque a gente queria ficar mais perto.
a gente acabou descobrindo no processo que o estado da Virgínia tinha um programa semelhante ao desse de Charlotte, que é para as pessoas que não são licenciadas, mas têm bacharelado numa área específica que se dá na escola, que possam fazer uma troca de carreira. Então a gente descobriu que esse programa também existia no estado da Virgínia, mas não tinha a garantia, principalmente para uma cidade pequena que nem a que a gente estava pensando, Blacksburg ou Roanoke, o sucesso ou pelo menos a perspectiva de emprego que existia lá em Charlotte, porque lá tem muitas escolas necessitadas de professores e aqui são lugares menores e o mercado é mais balanceado. Bom, foi uma bênção ficar lá com com os meus sogros, com os pais da Lori. A gente teve um lar realmente para desfrutar nos primeiros 2 meses. A gente também teve uma bênção logo que a gente chegou, que foi o carro. A gente precisava de um carro bom, bonito e barato. E numa viagem que a gente acabou vindo aqui para Roanoke para procurar carros, no último lugar que a gente foi, a gente encontrou o nosso carro, que é um carro que tem sido muito bom em todos os sentidos e a gente tem sido muito feliz com ele. A entrevista do Green Card também era outra coisa que a gente estava esperando, que também acabou não acontecendo. Eu estava esperando voltar para o Brasil em fevereiro, só que veio uma carta do consulado ou do Departamento de Imigração em janeiro dizendo que faltava documentação. Quando eu fui me informar melhor do que significava essa situação, significava que eu ia ter que mandar a documentação para o Brasil, esperar mais bastante tempo para eles poderem ver e analisar a documentação que eu ia mandar, e ia provavelmente adicionar uns 4 meses ao processo para eu conseguir o Green Card. Daí a gente pensou que, falando com umas pessoas também, que seria mais fácil começar o processo quase que do zero aqui dos Estados Unidos. Então eu lembro que foram 80 e poucas páginas de documentação que a gente teve que ir atrás e organizar para conseguir começar o processo por aqui. A gente aproveitou umas 40 páginas de documentação que a gente já tinha mandado do Brasil e a gente fez então mais esse restante do processo aqui. Nesse momento eu descobri que também eu teria outro problema, porque se o Green Card não viesse cedo o suficiente, eu talvez não pudesse ir no casamento da Martina, da minha irmã, que ia casar em novembro, e que o Ian ia ser o pajem, a Lori ia tocar flauta, e a gente precisava estar nesse casamento. Então, uma nova onda de oração começou para que a gente conseguisse esse documento para eu poder viajar. Documento de autorização de viagem, que é para as pessoas que estão com o processo pendente do Green Card. Bom, nós repensamos então sobre as cidades que a gente poderia morar no estado da Virgínia e a gente acabou escolhendo Roanoke, porque a gente viu que tinha essa opção. Enquanto a Lori fazia um dos testes que ela precisava fazer para entrar no programa de troca de carreira, o teste era em Roanoke, a gente ficou aqui e eu fui pesquisar mais opções para que eu pudesse estudar daqui a uns anos, porque essa era uma das coisas principais na escolha da cidade, que eu pudesse continuar os meus estudos na própria cidade onde a gente ia morar. E eu fui no Centro de Educação Superior de Roanoke, no centro, e fui na faculdade, porque lá são várias faculdades que estão representadas, e eles têm aulas lá. Eu fui na faculdade do estado da Virgínia, na universidade. E lá eu falei com uma senhora que foi muito gentil, perguntou sobre a nossa situação, eu peguei as informações que eu precisava para mim e eu acabei compartilhando um pouco mais sobre a situação da Lori, que ela estava tentando fazer essa troca de carreira, que a gente não sabia ainda se ela ia conseguir emprego e tal, mas ela gostaria de entrar no sistema de educação aqui da cidade para que ela pudesse conhecer pessoas e tal, ter mais possibilidades para quem sabe no verão, que na verdade é quase no outono, ela pudesse começar o ano já como professora, né? E essa pessoa tinha trabalhado na administração das escolas da rede pública de Roanoke, e ela disse, eu iria lá, eu iria na administração para tentar falar com alguém e para que eles te conhecessem a tua esposa, né? Eu cheguei no hotel, falei para a Lori dessas informações e ela disse, ok, vou tentar. Ela foi e a pessoa que ela precisava conversar na administração não estava,
mas ela pegou o contato da pessoa e ela achou o sobrenome da pessoa muito incomum e era igual ao sobrenome do diretor da banda, que ela trabalhou na banda e ela fez parte da banda como aluna por muitos anos, né? Durante, todos os anos da high school. Então ela conhecia bem esse professor, ela ligou e acabou descobrindo sobre uma feira de trabalho que ia acontecer na cidade de Salem, aqui do lado, e ela acabou indo nessa feira e conheceu o professor. Ele também é professor, mas ele é só da administração atualmente. E ele ajudou ela, levou ela em outro departamento ali na mesma feira de negócios, de contratação de professores e educadores, e ela acabou conhecendo as pessoas que ela precisava conhecer para conseguir um trabalho temporário como professora substituta, porque aí já tinha passado a maior parte do ano letivo, né, daquele ano, e termina em maio, junho, né, o ano letivo, e isso já era fevereiro. E ela conseguiu daí o contato certo e conseguiu já praticamente um trabalho naquela feira. Voltou muito feliz, né, e a gente orou sobre isso para que ela conseguisse um trabalho na semana que vem, porque eles disseram que eles estavam realmente precisando de uma professora substituta de longo prazo, porque longo prazo, além de ter um trabalho garantido vários dias, tu também recebe um salário maior, porque o salário de professora substituta é baixo, e dessa forma pelo menos já melhoraria bastante. Então a gente ficou muito feliz e na segunda-feira ligaram para ela e ela começou a trabalhar, ou começou o processo de seleção naquela própria semana. Então isso era em Roanoke, então a gente ficou feliz realmente da vida por estar sendo levado por um trabalho para a cidade que a gente queria, porque Roanoke por vários anos foi a nossa cidade de escolha para quando a gente viesse morar aqui nos Estados Unidos, mas por causa da minha faculdade acabou que eu pensei que não tinha uma opção boa para eu estudar aqui, e a gente acabou meio que deixando algumas outras opções entrarem na lista. Então, depois que eu descobri que tinha opção para mim, Roanoke voltou para número 1, né, das candidatas de onde a gente moraria. E agora a gente tinha um trabalho então em Roanoke. A gente ficou vários dias num hotel nessa semana e a gente começou a ficar em Roanoke durante as semanas porque a Lori começou a trabalhar na semana seguinte. Assim que a gente conseguiu o trabalho, a gente fez uma janta num restaurante, né, com o Jeremy e com a Brittany, os nossos amigos, que ele é lá de West Virginia, ela é daqui, e eles estão morando aqui já faz um tempo, em Roanoke. Então eles nos contaram que eles estavam procurando uma igreja, já fazia alguns meses, uma igreja que realmente pregasse a Bíblia, e eles tinham alguns requerimentos, queria que fosse uma igreja envolvida com a sociedade, que fosse uma igreja, então, bem bíblica, que realmente tivesse trabalhos comunitários envolvidos com a sociedade, com evangelismo e tudo mais. Tinha alguns critérios que eram os mesmos critérios nossos, e eles não estavam achando igreja. A gente já tinha feito um outro encontro com eles que eles tinham dito, a gente ainda não tem igreja, já faz vários meses que a gente está em Roanoke, mas nessa janta que a gente estava contando sobre o nosso trabalho, o trabalho da Lorena, eles disseram que eles tinham achado uma igreja. Então na semana seguinte a gente estava em Roanoke durante a semana e em West Virginia no fim de semana. Na quarta-feira tinha um estudo bíblico, então a gente foi, conheceu algum pessoal e já gostamos muito da igreja, e a gente achou, essa igreja é a nossa. E bom, então já foi outro passo, né, confirmatório, digamos, sobre Roanoke, sobre a direção de Deus. A gente ficou morando em hotel por 3 semanas e a gente estava cansado disso, estava inverno, neve, muito frio. A gente enchia o carro no domingo, vinha para Roanoke, ficava aqui durante a semana, e daí na sexta-feira, durante o sono da tarde do Ian, eu tentava conseguir fazer um check-out a 1 da tarde, que é 2 horas já a mais do que o normal. Às vezes eu conseguia 1h30, conseguia algumas vezes 2, mas daí durante o sono do Ian eu tentava organizar as coisas tudo, botar no carrinho e tentar levar para o carro, só que daí deixar o Ian... Era uma função na hora do check-out e também na hora de vir para Roanoke. E a gente já estava cansado dessa situação de sempre estar em hotel, sempre em hotel. A gente começou a procurar algumas casas, apartamentos, só que aí vem o sonho da casa, que é a coisa talvez principal
desse testemunho, porque a gente tinha um sonho de comprar uma casa. A gente, desde que teve a crise do setor imobiliário aqui nos Estados Unidos, a gente queria, lá da China ainda, faltaria ainda anos para a gente vir morar, mas a gente queria já ter comprado uma casa e alugado a casa, e quando viesse para morar de fato nos Estados Unidos, daí pedir para o pessoal esvaziar a casa porque a gente ia vir morar. Então a gente já tinha tentado comprar uma casa aqui nos Estados Unidos muitas vezes e sempre estava na trave. E da última vez, que foi em agosto do ano passado, a gente encontrou uma casa bem barata, porque eu estava sempre naquela expectativa que os preços iam subir rápido e que o juro, que estava lá perto de 0%, o juro do Banco Central americano, então o juro para a gente comprar uma casa estava aí por uns 4%, que ele ia subir. Então os preços das casas subindo e os juros subindo, a gente ia acabar perdendo muito dinheiro na compra dessa casa. Então eu queria comprar antes da gente vir morar. E daí em agosto do ano passado a gente achou uma casa, estava bem barata. A gente queria fazer um sacrifício assim, de morar num bairro meio ruim, uma casa bem simplesinha, mas pelo menos que fosse uma casa nossa e que a gente pudesse então estar fazendo o pagamento de uma casa nossa, que seria uma poupança para o futuro, já que a gente estaria ainda numa situação transitória, comigo estudando e tal, e não deu certo. A gente daria até talvez certo, os pais da Laurie iam nos ajudar a conseguir o financiamento, e a gente acabou ficando preocupados com a localização da casa, e o nosso coração acabou esfriando em relação à compra e decidimos não comprar. Enfim, a gente agora estava já com trabalho e já com a cidade escolhida, que é a cidade que a gente sempre viu casas. A gente viu em algumas outras cidades, mas essa sempre foi a principal, que é Roanoke, no estado da Virgínia. 2 horas de distância da fazenda, dos pais da Laurie. Daí a gente estava já cansado de hotel e precisávamos ver algumas casas e apartamentos para a gente poder alugar. Eu não queria 12 meses de contrato, porque eu ainda tinha a esperança de que Deus de alguma forma ia nos abençoar com a compra de uma casa assim que a Laurie tivesse um trabalho permanente no outono, que é no começo do ano letivo, agosto. E isso se ela tivesse um trabalho, se ela conseguisse um trabalho permanente e se o banco aceitasse, porque os bancos geralmente pedem 2 anos de histórico de trabalho no país, e a gente não tinha isso para mostrar. E mesmo o trabalho do Brasil, a gente era tutor, professor particular, é considerado freelancer. Então também seria um desafio fazer o banco aceitar o nosso histórico, mesmo que eles aceitassem fora do país, que não é o que eles querem, né? Mas a gente ficou com essa esperança e queríamos então 6 meses de contrato, 6 a 8 meses. E a gente acabou achando só algumas opções. A gente foi visitar um porão que não tinha janela. A Laurie disse, mas não tem janela. Eram 3 quartos e um banheiro, e o banheiro não tinha banheira, que a gente queria muito que fosse uma banheira para o Ian tomar banho, que é bem mais fácil dar banho nele com uma banheira. Mas o cara fazia de mês a mês, então eu pensei, é isso, vamos ficar nesse porão, tá ajeitadinho, a gente fica uns 2 meses e daí a gente tenta, de novo, pensa no assunto de tentar conseguir algum empréstimo, de conseguir a compra dessa casa, ou daí a gente se muda de novo, enfim. Eu estava querendo só me mudar do hotel para alguma casa, para algum lugar. E a gente acabou nesse final de semana em West Virginia fazendo alguns contatos para que na segunda-feira, que era dia do presidente, a Laurie não ia ter aula, a gente viesse e fosse visitar esses lugares. E daí a gente conseguiu alguns lugares para agendar. E eu, pela última vez, decidi ver algumas casas para venda. Eu pensei, sei lá, né? Vai que tem uma casa super barata, e eu penso de novo em alguma possibilidade de conseguir dinheiro emprestado com alguém e sei lá, pagar juros altíssimos para algum banco que fosse emprestar para quem não tivesse os requerimentos necessários. Eu pensei, quem sabe, né? Dei uma última olhada e vi uma casa por um preço super bom, assim, por uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, um preço excelente. E eu fui ver as fotos e eu achei, nossa, tudo que eu queria era aquela casa, né? E eu pensei, por um preço desses, uma casa dessas, e a gente não pode comprar porque a gente não tem, agora tem trabalho, mas não tem histórico, não tem os outros requerimentos que o banco quer, e o trabalho também é um trabalho
como professora substituta, não é um trabalho que tu tem garantido uma quantidade de dinheiro por mês, então não tínhamos ainda como comprar. E a Lori, eu disse pra Lori, acabei de ver a casa dos meus sonhos por um preço muito bom, mas eu nem vou te mostrar as fotos, porque a gente vai só ficar de novo talvez com alguma uma esperança falsa e não vai poder fazer nada sobre isso, então não vou te mostrar. A Lori disse, não me mostra mesmo. Segunda-feira a gente vai para Virginia, de West Virginia. Tinha uma tempestade de neve vindo. A gente saiu antes da tempestade, mas quando a gente chegou em Roanoke já estava cheio de neve, quase bati numa placa fazendo uma volta, assim, uma curva. O carro continuou indo, derrapando e indo em direção à placa. Que bom que não tinha nenhum carro aqui nessa outra pista. Eu continuei indo, quase saí da pista e quase bati na placa e consegui fazer a curva. A gente chegou na casa, primeira casa que a gente ia ver para alugar, e a gente não sabia nem onde estacionar porque estava tudo coberto de neve. Então os dois lados tinha uns 40 centímetros talvez de neve no chão, talvez 30. E a gente ficou assim na frente da casa um pouquinho, o proprietário da casa saiu e nos disse onde estacionar, porque a gente não sabia nem onde estacionar, porque só aparecia o branco da neve. E daí a gente gostou muito da casa e a gente viu que tinha uma placa de vende-se. E eu pensei, opa, vende-se? Falei com o proprietário se ele, quem sabe, faria algum negócio com a gente diretamente, porque eu expliquei a nossa situação, mas que se ele fizesse algum negócio direto, a gente talvez pudesse comprar dali a uns meses, né? Começar com um aluguel e depois comprar. Ele disse que estaria disponível para a gente conversar mais sobre isso, estaria aberto a ideia. E quando a gente chegou no hotel e a gente eu comecei a pesquisar mais sobre a casa, porque eu pensei, se a gente ficar nessa casa e comprar, eu quero saber as escolas que pro Ian e tudo mais. Tem várias coisas que eu queria ver, né? E daí eu comecei a ver e achei umas fotos sobre a casa na internet. E eram as mesmas fotos daquela casa que eu tinha visto no sábado à venda, que era a casa dos meus sonhos, que eu não queria dizer pra Lori, porque a gente ia ficar com uma esperança falsa. Era a mesma casa. E a gente agora ia estar alugando essa casa com a esperança de comprar ela. Tá, o Ian acordou, eu volto para um segundo vídeo para terminar o testemunho.